Sou especialista em naturologia clínica, uma metodologia que é utilizada há muitos anos, há séculos, e que é comumente conhecida como naturopatia científica. No Brasil, ela está devidamente organizada, reconhecida na portaria 849 do Ministério da Saúde do ano de 2017. No anexo se expõe o que é naturopatia científica, terapia naturopática, que eu chamo de naturologia clínica, o estudo da natureza para aplicação terapêutica. Você está acompanhando aí na tela um título de um texto, de um livro, intitulado o capítulo 13, A Arte de Curar é questão de temperaturas e não de medicamentos. Que livro é este? É este livro aqui. A Medicina Natural ao Alcance de Todos, de Manuel Lezaita Acharan. Editora Emos. Este livro é considerado uma bíblia, no sentido simbólico, é claro, a Bíblia não tem comparação, mas é chamado de Bíblia, ou livro primeiro, para toda pessoa que estuda medicina natural, terapias naturais, como o título está dizendo, a medicina natural ao alcance de todos. Nessa minha apresentação, na aula de hoje, eu tenho um tema extremamente importante. Esse tema, ele trata sobre doenças cardiológicas, doenças reumatológicas, doenças endocrinológicas, doenças pulmonares, doenças da pele e pode relacionar qualquer outra doença que você possa imaginar. Não são doenças dificuldades do organismo humano, assediado este organismo por um acidente. Um acidente não é uma doença, é uma alteração do organismo por força de um agente agressivo que bateu, que machucou, que cortou. Não é doença quando há sequelas de uma cirurgia. A cirurgia está ligada ao ambiente do acidente. Não é normal ser cortado, picotado, não é normal. Não é considerado uma doença, dentro da exposição que eu vou fazer, os problemas congênitos, ou seja, aqueles que a pessoa já nasce com eles, ok? E não é considerado doença os problemas que são criados ao longo da vida de uma pessoa e que chegaram a tal ponto que a capacidade de recuperação natural do corpo está totalmente perdida. Passou do que chamaremos de doença. 4 pontos, anote aí: acidentes, cirurgias, questões congênitas e quando o sujeito destruiu de tal maneira sua infraestrutura interna que não há mais nada para se recuperar. A gente consegue recuperar um organismo enquanto há um organismo, mas não dá para recuperar um cadáver. Entendem? Quando uma pessoa virou defunto, não dá para recuperar. E existem muitas pessoas que estão vivas, mas já morreram. O corpo está tão apodrecido, tão perdido, que muitas vezes não é possível recuperar. E este 4º aspecto, dos 4, é o único que ainda sobra um fio de esperança, com base no que iremos estudar neste momento. Para fechar ainda esta introdução, muitos de meus alunos no campo da naturologia clínica, dos cursos que a gente realiza desde 1998, têm imensa dificuldade
de entender o que significa célula, substâncias intercelulares que estão ao redor da célula. Tem uma dificuldade imensa de entender isso. Eu atribuo esta dificuldade, evidentemente, ao ensino básico, fundamental, ruim, que lamentavelmente é o que temos no Brasil. E num segundo momento, a incapacidade pessoal de fazer uma simples pesquisa, buscando compreender os assuntos conforme se manifestam facilmente no mundo da internet. Nesse momento, não saber o que é uma célula e o que são as substâncias ao redor da célula, sobretudo porque tenho apresentado diversas aulas sobre este assunto, é uma mancada muito grande. Em nosso sistema acadêmico de nosso curso, existem também diversas explicações sobre o assunto. E eu observo que muitas pessoas que fazem nosso curso às vezes dizem assim: eu vou estudar célula, mas isso aí eu já vi. Não viu não, querido. Você não viu. Você acha que viu. Porque se você for um naturologista profissional, toda vez que se falar na palavra célula e também na expressão substâncias intercelulares, isso para você é tudo, sob o ponto de vista da estrutura física humana. Não existe um assunto mais importante ao se estudar o corpo humano do que células e substâncias ao redor da célula. Por quê? Porque a célula é a menor estrutura viva do corpo humano. Célula. E o corpo humano está constituído de mais de 100 trilhões de células. E estas células estão rodeadas de substâncias que cercam, e essas substâncias são nutrientes, água, hormônios, enzimas. Quando digo nutrientes, eu estou dizendo vitaminas, sais minerais, carboidratos, lipídios, proteínas. Entendem? A estrutura da vida depende disso. Não ter interesse para entender isso é matar completamente a possibilidade de entender qualquer coisa sobre medicina natural. Porque isso é natural. As pesquisas na esfera da citohistologia, estudo de células, e de histologia, que é o estudo de tecidos do corpo humano, aponta para esta realidade natural. Portanto, entender isso que acabei de dizer será fundamental para compreender o capítulo 13 do clássico A Medicina Natural ao Alcance de Todos, de Manuel Lezaita Acharan, que é uma maravilha, uma bênção, um material espetacular e que nos ajudará a entender de maneira muito clara como funciona a recuperação de uma pessoa que está com doenças do coração, reumáticas, de pele, artritismo, que está no grupo das reumáticas, endocrinológicas, que envolve glândulas, doenças do estômago, doenças dos ossos, não importa onde seja a doença. Porque qualquer lugar em que a doença aconteça, ela está acontecendo em células rodeadas de substâncias que nutrem esta célula. Não ver isto e ficar procurando remédios para tentar tratar os problemas de saúde é de uma pobreza científica imensurável. É uma coisa totalmente sem lógica. E vamos compreender, refletindo durante esta aula, sobre os aspectos aqui enunciados. Muito bem. Dito isto, quero adentrar ao capítulo. A arte de curar é questão de temperaturas e não de medicamentos. E observem o texto, porque eu vou segui-lo. Como todo ser vivo,
faz parte. Perdão, aqui, deixa eu ajustar aqui só um instante para eu poder ajustar a minha tela. Só uma coisinha de nada aqui. Pronto. Acho que aqui vai estar certo. Pronto. Vamos lá. Como todo ser vivo, o homem faz parte da natureza. Daqui conclui-se que as mesmas leis que dirigem o movimento dos astros, a vida vegetal e o instinto dos irracionais dirigem também as atividades orgânicas do nosso corpo, procurando a sua normalidade funcional, que é saúde integral, para defender assim a sua vida. O que é saúde? Saúde é normalidade funcional, que chamamos em naturologia clínica de homeostasia. Também as árvores dos bosques dirigem as suas ramadas na direção da luz e do sol, enquanto as suas raízes, com verdadeira ciência, buscam a umidade de que necessitam para conservar a sua existência. Isto mesmo sucede ao corpo humano. O seu sistema nervoso, como bom pai de família no lar, está sempre atento às necessidades da sua existência. Veja, o sistema nervoso está sempre atento. Donde toda atividade orgânica é respeitável, porque tem uma finalidade defensiva da saúde e da vida do corpo. Veja, as atividades orgânicas possuem uma atuação de defesa. Isso é natural. É natural. E você percebe que o sistema nervoso e sua pessoa se defende de uma possível agressão. Ok? A natureza nunca se engana nas suas atividades. A natureza nunca se engana nas suas atividades, que são regidas por leis imutáveis. Se há dores, preste muita atenção agora. Se há dores, febre, catarros, erupções, abscessos, tumores, ataques nervosos, epiléticos, ou como queira chamar-se, preste muita atenção nisso. Não importa como você chama a doença, tudo se resume à célula e às substâncias ao redor da célula. Então você dê o nome da doença que você quiser, ok? Hemorragias, diarreias, pressão arterial e etc. Todas essas atividades revelam uma defesa orgânica e, em si mesmas, note, são respeitáveis. Porque a natureza jamais atua em prejuízo da vida dos seres criados. Segundo este fato, é um erro combater sintomas como estes que foram apontados. Parar erupções, saída de pus, saída de fezes, saída de suor, saída de podridão. Não se interrompe isso. Você não guarda isso dentro de você. Por quê? Porque com isso se impede as defesas naturais do corpo. O lógico e científico será então procurar a causa que obriga o organismo a atuar de forma anormal, sem abafar diretamente estes processos, que desaparecerão eliminando a dita causa. Essa toxina que está saindo do corpo, essa imundície que está saindo do corpo, é exatamente a homeostasia, o poder que gerencia o organismo inteiro, num processo denominado reostasia, reagindo, procurando jogar para fora a podridão que causa a alteração do funcionamento normal do corpo. Ok? Compreende-se assim a importância salvadora, diz Manuel Lezaeta Charan. Compreende-se assim a importância salvadora que tem a minha doutrina térmica, precisando sempre e em todo caso a ação a desenvolver ante o doente. O que é que ele propõe? Ele propõe uma redução da febre interna do corpo,
resfriando internamente o corpo. Como é que faz isso? Joga para fora, podridão. O que é podridão, meus amigos? Fezes, resto de comida velha parada dentro do corpo. Acidez na rede linfática, porque o sujeito não bebe água, então ele não joga para fora essa toxina, catarros. É suar, porque o sujeito está guardando na estrutura inteira do seu corpo, na pele, debaixo dessa estrutura aqui, está guardando toxina. Entendem? Quando você guarda a acidez, essa acidez mata as células. E onde é que essa acidez está localizada? Ela está localizada exatamente ao redor da célula. Deixa eu procurar aqui. Eu tenho um bichinho aqui que eu utilizo para mostrar para os alunos como é que nós raciocinamos esta coisa das células. Eu coloquei aqui, mas agora achei esse bichinho aqui. Esse é uma célula, beleza? E ao redor dela está cheia de acidez. Essa acidez impede que essa célula viva. E essa célula vai entrar em estresse oxidativo e vai morrer. E essa célula vai virar cancerígena. Mas o que é que transformou essa célula nessa desgraça? As substâncias aqui ao redor que você colocou dentro de você pela alimentação errada, usando drogas, medicamentos, usando diversas substâncias que fazem mal. Acharan está dizendo no texto, está aí na tela, que a ação da doutrina térmica é a de reduzir a acidez interna, jogando isso para fora, substituindo por coisas boas. E aí ele diz, preste muita atenção, de novo, qualquer que seja o nome ou a manifestação da sua doença, não importa o nome, sempre é acidez. Gente, é muito complicado colocar isso na cabeça de uma pessoa, porque como a pessoa não quer estudar célula e substâncias intercelulares, e naturalmente toda a rede de conexões que existe dentro de cada um de nós, você não quer estudar célula, não quer entender a membrana celular e a sua conexão com as substâncias intercelulares, você não vai entender nunca nada. Mas quem é você? Um naturologista? Sim, em primeira mão, mas qualquer outro profissional de saúde não vai entender nada nunca. Por que não vai entender? É uma arrogância dizer que ninguém vai entender. Não vai entender. Porque o sujeito acha que poderá resolver os problemas das células colocando drogas, usando medicamentos que vão favorecer magicamente, isso é medicina de feiticeiro, mágica, vai acontecer uma mágica, não tem mágica. Se as substâncias intercelulares forem porcas, podres, sujas, não tem mágica. Ou troca essas substâncias intercelulares imundas e se coloca no lugar coisas boas, acabou. Não tem outra maneira. E a Acharan está dizendo exatamente isso. Qualquer que seja o nome ou manifestação da sua doença, veja, nós não procuramos curar, nós queremos normalizar, que é diferente. Curar, na concepção social que nós temos aí, do jeito que se fala, curar, é sumir com a sensação de desconforto, o sintoma ruim. Isso o povo chama, a ciência moderna chama de cura. Para nós, da naturologia, cura não tem nada a ver com isso na sua acepção, na sua concepção profunda. A verdadeira cura é normalização da homeostasia. E isso é diferente. Eu não estou interessado em aliviar os sintomas. Em muitas situações eu vou, inclusive, acelerar os sintomas para que aquela podridão saia de uma vez. Entenderam? O sujeito tem que botar todo o catarro para fora. Ele tem que colocar todas as comidas velhas, podres, guardadas dentro dele, logo para fora. Quanto mais rápido essa acidez toda for jogada para fora, mais rápido todo o seu ser se aliviará. E aí, obviamente, dará espaço à água de qualidade, à alimentação de qualidade. Entendem isso? Isso não é complexo de entender.
E aí a Charan diz, colocando o corpo em equilíbrio térmico. A temperatura interna de 37 graus será normalizada. E nessa temperatura, todo o corpo funciona perfeitamente. Vimos, ele cita isso ao longo de sua obra, que a patologia, estudo de doenças, é simples nomenclatura de sintomas ou manifestações da falta da homeostasia ou da falta de saúde, porque saúde e homeostasia é a mesma coisa. Aí você tem que lembrar do Tratado de Fisiologia Médica de Guyton e das aulas que já ministramos em muitas ocasiões, no módulo 1 e 2 do nosso curso, em que isso fica claramente explicado. Notem, na natureza não existem nomes. Não existem nomes. Quem bota nomes são os humanos. São os pesquisadores que inventam nomes. Na natureza, de verdade, existem apenas fenômenos. Fenômenos. Daqui se deduz que de nada serve ao doente saber que a sua doença se chama, artrite, apendicite. Entenderam agora? Doenças do coração, doenças do fígado, doenças do baço, doenças disso, doenças daquilo. E é curioso como meus alunos, que obviamente no início, sobretudo, das investigações sobre naturologia, têm uma dificuldade imensa em entender isso. Porque o primeiro livro que tem que ler é esse, A Medicina Natural ao Alcance de Todos. Esse é o número 1 do primeiro módulo, tem que ler esse livro. E, ao mesmo tempo, uma apostila. No segundo módulo, você estuda Fundamentos da Naturologia Clínica, casado com o segundo livro, que é A Ciência do Bom Viver. Mas eu percebo que 2 livros e 2 apostilas, muitas vezes, são um problema para 24 meses. E ainda vem mais 24 livros, ou 24 livros, 24 apostilas, às vezes não são apostilas, tem alguns momentos que são 2 livros, mas enfim, vem um total de 48 livros, mas o sujeito não consegue ler isso que eu estou lendo aqui agora, desse capítulo 13 e de todo o resto desse livro, com esse cuidado. Entendem? Pedaço, analisando, ponderando, como estou fazendo aqui. E essa dificuldade, repito, é uma dificuldade de alfabetização. E eu digo como licenciado em pedagogia, como professor, que sou há muitos anos, de que essa dificuldade é uma dificuldade de capacidade interpretativa primária de texto. E, em segundo lugar, é uma questão psíquica, de cultura, de que eu quero um remédio para a minha doença. Isso é um inferno para enfrentar. Porque doença não existe, como se diz aí. O que há, de verdade, substâncias intercelulares tóxicas ao redor da célula. E um corpo carregado disso, essa é a mãe da doença. É isso que tem que ser trocado. Então, como é que cura uma pessoa, cura entre aspas, cura de verdade, uma pessoa com doenças cardíacas? Você tem que trocar a química toda do corpo. Como é que você cura uma pessoa com problema endócrino? Glândulas que não funcionam. Tem que trocar a química toda do corpo. Como é que você recupera uma pessoa que tem doença, artritismo? E aí os meus alunos, e muitos dos que conhecem o nosso trabalho, mandam perguntas. Como é que eu trato fibromialgia? Cri, 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 sabe aquele grilinho? Cri, 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 cri. Professor, tem que uma pessoa com problema, ela tem dor de cabeça. Como é que trata? O que querem que eu responda? Que eu dê o nome de um chá? Aí eu vou estar mentindo. E vou contra os mestres que ao longo de pelo menos um século, no mínimo, 2 séculos, estão mostrando como funciona. Notem. Pelo contrário, diz ele, conhecendo pela íris, e esse é um método de investigação. Iridologia não é terapia. Iridologia é uma metodologia para se perceber sinais que se revelam nos olhos de que o corpo está intoxicado. Ponto. Só isso.
Iridologia é o estudo da íris para a identificação do grau de intoxicação corporal, que pode ser investigado observando apenas os 4 emunctórios. Eu, por exemplo, não vou fazer exame de iridologia nenhum numa pessoa que, na hora que eu faço a ficha, ela já me diz que não defeca, sabe? Ah, eu passo até 3 dias sem fazer cocô. Acabou-se, eu não quero mais investigar nada. Eu já sei que o corpo inteiro está retendo. Imagina, uma pessoa que está 3 anos, 4, 10 anos numa situação como essa. Ela inteira é uma acidez tóxica de fezes que não são jogadas para fora. Então, o que ele defeca hoje não é o que ele comeu há 3 dias, é o que está saindo talvez de 2, 3 meses atrás. E não se assuste com isso, não. Tem pessoas andando por aí com a barriga cheia de cocô de anos, restos de comida podre guardada. O senhor fala muito nisso porque não tem outra coisa que eu possa dizer. Porque eu teria que pegar este livro aqui, este aqui, O Corpo Humano, eu tenho que pegar este livro aqui, para não falar disso de novo, e de novo, e de novo, 1 bilhão de vezes, se for preciso. Eu teria que pegar este livro aqui e procurar aqui nele o capítulo que trata sobre, deixa eu abrir aqui direitinho, para mostrar aqui para vocês. Eu teria que abrir esse capítulo aqui, o sistema digestório. Eu teria que pegar este trecho aqui, o sistema digestório, e eu teria que pegar aqui dentro dele a seção que explica o que são vilosidades intestinais. Veja aqui, por favor. Ó, peraí. Aqui. Todos os meus alunos já conhecem isso. Vou ter que repetir de novo. Aqui, cachê. Vilosidades. Lembra? Olha aqui. Vilosidades. Teria que pegar as vilosidades intestinais, rasgar daqui, jogar fora para ver se... Não existe, ninguém estudou isso, ninguém falou sobre isso. Isso não existe. Entende? É muito curioso, porque eu acabo de mostrar isso em diversas aulas, repetir agora aqui rapidamente, que as vilosidades intestinais chupam a acidez parada dentro do corpo. O intestino humano tem 5 vezes a altura da pessoa. E isso ficou claro. Entendeu a sua mente? Entendi. Daqui a 2 dias o sujeito não lembra mais nada. E está atrás de um medicamento que vai curar doenças. Isso é irritante. Irritante. E é irritante para quem ensina ver que a mente de quem está ouvindo, das 4, 1. Ou é um analfabeto que está ouvindo e não está entendendo nada, então eu teria que ter um esforço educativo para tentar ajudar esse sujeito. É difícil, talvez eu não consiga, porque ele não entende de jeito nenhum. Não é só o que eu estou falando, ele não entende nada sobre nada. Segundo aspecto, pode ser que esse sujeito está ouvindo, mas não acredita. Não pode ser só isso. Tem um monte de laboratórios, milhões bilhões, trilhões de dólares desenvolvendo medicamentos. Não pode ser só essa coisa aí que ele está falando. É possível. 3. É aqueles... E esse segundo tipo é o cético. O primeiro é o ignorante, o analfabeto. É o ignorante. O segundo é o cético. Não pode ser só isso. Ele mesmo não estuda nada, não está interessado, não vai ler e contestar o texto do livro, ele não tem pergunta nenhuma para fazer, porque é preguiçoso. E aí entra o terceiro grupo. O terceiro grupo é o da preguiça. Ele fica parado, não, que chatice, como é que é a origem da doença, papapá. Bota uma coca aí. Pode ser esse terceiro grupo. E o quarto grupo é aquele que nem ouve, mas já sabe de tudo. Pode ser um desses 4. E isso é irritante. Por quê? Porque se eu confronto, abrindo o Atlas e pedindo, me explica aqui o que são vilosidades intestinais e o papel delas na nutrição e depuração do sangue. O sujeito fica com a cara do grilo. Cri, 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 não tem nada para me falar.
porque não estuda nada. E isso é muito complicado. Eu estou explicando aqui a base em que qualquer doença acontece. Mas aí entra um aluno meu e me assedia. Mas e no caso das doenças do coração? Pelo amor de Deus. O coração, toda a estrutura cardiológica, ela é toda construída de células e substâncias intercelulares. Ela é fruto final de 70% de água e 30% de nutrição. Como é que você cura, restaura isso? Você tem que tirar a acidez de toda essa estrutura e comunicar nutrientes saudáveis. Como é que eu faço isso? Ativando os emunctórios, fazendo o sujeito defecar, suar, respirar, urinar. Sim, é só isso? É, só isso. Cria-se um padrão durante um bom período de tempo em que só entra substância limpa e vai saindo a tóxica. E 3 meses, 4 meses, o corpo do sujeito já começou a ser outro. Totalmente diferente. Tudo que tinha de comida velha podre parada nele desapareceu. Mas que alimentação saudável? Frutas, legumes, cereais. Gente, isso é o coração do sistema de medicina natural, de naturologia clínica, de naturopatia. Não, isso é o centro, a base absoluta da existência do corpo humano. Não interessa se você é psicólogo, se você é médico, se você é fisioterapeuta, não interessa quem você é. Você é um humano e, como humano, você é constituído de células e substâncias intercelulares ao redor. Que substâncias são essas? Para pensar no que é que tu anda comendo e bebendo nos últimos 3 anos da tua vida. Tu é isso aí. Eu sou isso aí. Entendem? Acharan introduz essa percepção dentro do texto que acabamos de ler e avança. E ele diz: pelo contrário, conhecendo pela íris a impurificação do organismo, ficará sabendo o que necessita fazer para purificar o sangue. Quando o naturologista observa, no caso dele usando iridologia, no meu caso e de muitos outros profissionais, observando o conjunto da estrutura orgânica. Nós temos umas tabelas naturológicas que nos ajudam a perceber o que está acontecendo. Com o que libertará da doença que afeta seu sistema circulatório. Atenção! Eu tenho que purificar o sangue, doença cardíaca, lembra? Doença circulatória, doença cardíaca. Tem que purificar o sangue, porque não é possível ter uma doença circulatória num sangue saudável, a não ser que, e eu mencionei no início desta aula, você tenha problemas congênitos, uma má formação física da estrutura do teu coração, do coração da pessoa que está lá sendo atendida. A não ser que tenha sido feita uma cirurgia e ela mudou posição, ela mexeu com a estrutura natural. A não ser que o sujeito tenha sofrido um acidente, caiu, bateu com o peito, alterou a estrutura da caixa, aí pode ter afetado o coração, pode bateu em algum lugar, sei lá, aconteceu um acidente. A não ser que esse sujeito fumou, sabe, durante 35 anos e ele apodreceu sua estrutura interna. Então eu não tenho mais um corpo ali, eu posso ter um cadáver ambulante. Parte dele já está morto, está nele mesmo. O hálito dele está fedendo. Ele já é morte em si próprio, porque ele construiu isso. Essas 4 hipóteses são adversários que não temos como enfrentar apenas e tão somente mexendo no estilo de vida. Demandará uma intervenção excepcional e aí a alopatia, a medicina que temos aí nos hospitais, cumprirá um papel emergencial. Ponto. Também, continua, procuraremos refrescar os órgãos internos, sabendo que a inflamação do seu intestino origina no exemplo da dor do apêndice, porque ele mencionou o apêndice
aqui, poucos instantes, aqui ele disse, ó, apendicite, quando ele mencionou, por isso ele cita aqui o apêndice. Diz ele, na minha doutrina térmica não há diagnóstico de enfermidades. Notem, nós da naturologia clínica, nas nossas fichas, nós nunca escrevemos o nome de doença. Nós perguntamos, por que é que o senhor está aqui? Ah, eu tenho diabetes, eu tenho reumatismo. Quem diz que tem essas doenças com seus nomes é o cliente, não sou eu. E aí eu entendo que qualquer que seja o nome que ele me apresentar, para qualquer que seja a enfermidade que ele me disser, qualquer uma, não me importa o nome da doença. Eu ouço, tudo bem, anotamos. É o fígado, não estou preocupado com o fígado dele. Ou eu limpo o corpo dele inteiro, ou o fígado dele não tem solução. Porque o fígado dele não é uma coisa isolada que eu posso tratar sozinha, vai botar ele vai beber uma coisa mágica que vai lá no fígado e vai resolver o fígado dele. Isso não existe. Isso é de uma burrice, de uma estupidez mental, intelectual, de raciocínio, que beira a estupidez mesmo, a idiotismo. Por quê? Porque no momento que o cara beber qualquer coisa, injetar qualquer coisa, ela está nele todo. Ah, mas tem um medicamento, cara. Esse medicamento, olha a bula, vai ter efeitos colaterais. Ele vai afetar os outros órgãos do corpo de uma maneira diferente daquela que se objetiva para atingir o fígado. O fígado vai ser atingido de um jeito, beleza. Ah, melhorou o fígado, mas ferrou 3, 4 órgãos. Leia a bula. Ah, professor, se a gente for ler bula, não toma medicamento nenhum. Ai, que curioso. Não é exatamente disso que estamos falando aqui? Não é disso que estamos falando. Mas veja, dizer, se eu for ler bula, não tomo medicamento nenhum, resolveu o quê? Aí você toma e as substâncias intercelulares ao redor da célula ficam podres como sempre estiveram, acrescentado a elas as drogas. Ah, professor, mas meu caso é muito grave, o que é que eu faço? Se eu não tomar esse medicamento, eu morro. Bom, para você ter uma ideia do tamanho da bomba, do problema que você tem, você ter uma ideia da bomba, do problema que você tem, que você arranjou, com o seu estilo de vida. Qual é a solução? É por isso que se estuda 2 anos de naturologia clínica. No meu mecanismo, no meu sistema, eu vou procurar reverter esta tua situação, repito, de maneira suave e gradual. Isso eu aprendi lendo a página 127 do livro A Ciência do Bom Viver, de Ellen White. Ela diz que a cura, o processo de normalizar o organismo, é gradual e deve ser pacientemente suportado. Mas os impacientes não querem isso e querem cura rápida, porque eu quero me sentir bem para eu voltar a viver a minha vida de intoxicação. É muito comum nós, da naturologia, melhorarmos expressivamente a vida de uma pessoa em 90 dias, trocando as substâncias intercelulares podres por uma nova com vida, e o sujeito, depois de 90 dias, vira para mim e diz assim, quando é que eu volto a comer normal? Porque ele considera a vida saudável a normalidade. Ele diz que não temos diagnóstico de enfermidades, e não temos mesmo. E este é um ponto fundamental que nos separa da medicina para a naturologia, naturopatia. A naturopatia de verdade, que é essa aqui. Não se receitam remédios e tampouco cura-se. Por favor, leia isto aqui, ó. Leia este trecho. Está aqui, eu vou marcá-lo aqui na tela. Por favor, observe, ó. Observe. Na minha doutrina térmica não há diagnóstico de enfermidades, não se receitam remédios e tampouco se cura. Em todos os casos, presta atenção, todos os casos, todos, dirige-se a normalizar a digestão e eliminações do doente. Eliminações, jogar toxina para fora, emunctórios funcionando, colocando o seu corpo aí dentro em equilíbrio térmico, equilíbrio de temperatura interna, 37 graus. Porque com a febre de 40 graus aí dentro, você está cozinhando por dentro. E a água que deveria estar fluindo, servindo o seu todo, está sendo toda usada para lidar com a febre dentro do peritônio, dentro do intestino. E por que você tem febre? Porque você está cheio de matéria sólida, fecal, em combustão, e não joga essa podridão para fora.
O nível dessa imundície que está guardada dentro da pessoa é do cheiro dos peidos que ela solta. Cheiro de podre, de coisa nojenta, repugnante. Entende? É disso que está se falando aqui. Esse parágrafo aqui explicou tudo. A cura depende disso aí. A cura verdadeira. Normalizar o organismo. Tira a acidez, reequilibra a temperatura interna, tudo voltou ao normal. Como é que eu faço isso? Seguindo o protocolo de naturologia clínica. Você constrói um relógio biológico, que nós chamamos de cronobiograma, estabelece uma alimentação só de frutas, legumes, cereais, raízes, sementes, etc, etc. Coisas naturais, todo mundo sabe como é que funciona isso, eu espero que saiba. 3, você pode utilizar alguns produtos de apoio que têm que ser da mesma qualidade da pureza dos alimentos. Não pode ser qualquer produto. Então, chá de erva doce com uma gota de óleo de hortelã é alimento, não é medicamento. Isso fica para outro dia a gente discutir. 4, e vai usar terapias de apoio, compressas de água fria, né, toalhas, vai utilizar argila, enfim, técnicas. Qualquer que seja o seu nome, é a 4ª vez que a Charan vai dizer isso. Qualquer que seja o seu nome. A medicina é a arte de curar, ou seja, de eliminar sintomas de alteração da saúde. A medicina alopática está ocupada em eliminar sintomas e não a causa. A medicina alopática, a medicina dos hospitais, a medicina que temos aí, ela não pensa em mudar as substâncias intercelulares ao redor da célula. Ela quer aliviar esse impacto externo que te causa um desconforto e que, para isso, tem que tomar medicamento a vida inteira para poder viver. Isso não é normal. Isso não é normal. Isso não é científico. Isso não é ciência. Isso é alívio. Tudo bem. Muitos cenários alivia, mas você vai viver de alívio? Ah, se eu não tomar esse comprimido, eu entro em crise. Se eu não tomar esse comprimido, você vai viver a vida inteira tomando comprimido? Beleza, leia a bula. E veja quais são os outros problemas que você está criando no processo. Pelo contrário, diz a Charan, a minha doutrina tem por fim normalizar as funções orgânicas de nutrição e eliminação que constitui a vida do corpo. Ou alguém vai contestar isso? O que é a vida de um corpo? Nutrição e eliminação. Quando fala a palavra nutrição, o cara pensa comida. E aí só quer falar de alimentos, alimentos, alimentos. Meu amigo, não adianta falar de comida se você não joga para fora os dejetos. Ninguém quer falar de eliminação de toxina. É um negócio impressionante. Impressionante. Mas o quê? Eu quero aqui ter um problema de artritismo. Como é que eu trato isso? Cara, pula da ponte. Eu não aguento mais falar isso não. Abusei. E vou ter que falar, porque é a minha missão. Ah, ele tem problema de artrite. Não, pelo amor de Deus, cara. O problema dele não é artrite, querido. O problema dele é todas as substâncias intercelulares do corpo inteiro dele estão apodrecidas, porque o circuito de nutrir e eliminar está interrompido. E qual é a cura? A cura é essa, só tem essa, só existe um caminho para a vida. O corpo precisa ter perfeita capacidade de nutrir e de depurar. Ou eu enfio isso na cabeça, ou nunca vai acontecer nada que presta. Não, mas eu tenho um produto natural que dê a ele e ele está bom. Ah, então tá bom. Não vou gastar meu tempo discutindo isso, não. Tá bom. Sabe como é que parece isso? Isso parece, e falo como pastor agora. Agora eu vou falar como pastor, que é uma das minhas formações. Vou falar como pastor. O sujeito vai numa igreja. Chega lá na igreja, tem curas aqui, temos milagres e curas. Maravilha, coisa linda. Aí alguém chega lá, eu tenho aqui uma dor, um problema lá. Foi feita uma oração e aquele mal sumiu. Estou curado. Aí eu olho para o sujeito e vejo uma barriga, que ele parece que está grávido assim de 2 meninos. É gêmeos. Mas não é gêmeos que ele tem naquela barriga. É muito cocô, velho podre, encostando nas vilosidades do intestino. Eu vou ter que abrir o Atlas de novo. Eu vou ter que mostrar isso aqui de novo. Aí, as vilosidades dele estão chupando isso. Aí eu fico ali, só observando. Aí esse sujeito, estou curado, não sinto mais nada.
E quando ele sai andando pelo corredor, ele tosse, cof, cof, e vem aquele daquele catarro que ele tem ali dentro. Ele é podre, o corpo está todo podre, mas ele imagina que está curado. Isso é igual tomar medicamento para aliviar a dor. Eu estava com uma dor de cabeça terrível, tomei um comprimido, me sinto melhor. Se você está podre, cara, teu sistema metabólico inteiro está podre. Você está cheio de toxina velha, podre. Ou enfia isso na cabeça. Não, mas eu tenho um trabalho para fazer hoje. Cara, tu tem que parar de colocar outras coisas à frente da necessidade de um sangue limpo, de um metabolismo bom. Sabe por quê? Ainda continuarei falando como pastor. Em 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17, diz assim: não sabeis que o vosso corpo é santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, que sois vós, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus. Você não pode pegar seu corpo e tratar como se fosse uma porcaria qualquer. Ele é sagrado. Eu desafio qualquer escola de saúde a me apresentar uma teoria mais poderosa e profunda do que essa afirmativa. É o quê? Estão procurando qualidade de vida. E para mim, qualidade de vida é menos do que santidade do ser completo. É disso que estamos falando. O seu corpo, falando objetivamente dele, que é a pauta do capítulo de Acharan, está falando exatamente dessa metodologia, desse foco. Mas a galera não enfia isso na cabeça. É um problema. É um problema. E avança. Acharan vai aprofundar isso aqui. Vejam. Notem. Continua ele. Constituindo. Peraí, deixa eu melhorar aqui. Constituindo toda doença, manifestação variável de anormalidade funcional do organismo afetado, ela só desaparecerá restabelecendo a normalidade perdida. Então está claro, eu tenho que restaurar a função natural do corpo. O sujeito come 3 vezes ao dia, no mínimo tem que fazer cocô 2. Se ele está bebendo, digamos, 2 litros de água por dia, no mínimo, ele tem que urinar pelo menos umas 8 vezes. Por quê? Entrou água e não sai nada? Por que o corpo está segurando essa água toda? Porque aí dentro tem muita acidez que o corpo não consegue equilibrar as coisas e está lidando com fogo, com inferno aí dentro. Começam a entender? Porém, ele diz aí no início desta frase: toda doença é uma manifestação variável. O que significa variável? É porque uma pessoa que tem muita toxina terá mais dificuldades de encontrar essa normalidade que precisa ser recuperada. E uma pessoa que tem menos acidez vai recuperar mais fácil. Por isso, a variável. Um sujeito está comendo carne de porco é diferente de um sujeito que, por exemplo, está comendo pão branco. Há uma diferença. A carga que entrou é muito mais violenta do que a carga menos violenta. Entendem? Daqui, diz ele, daqui que o verbo curar não se conjuga no meu sistema de saúde e nem no meu, digo eu, professor Jean. Porque curar indica a intenção de modificar ou abafar atividades defensivas do organismo manifestadas no sintoma. Você tem um sintoma, eu quero matar o sintoma. Sempre entendido por nós, da naturologia, como um caminho, ou, como ele diz mesmo, sempre defesa orgânica que devemos respeitar. Porque a natureza, regida por leis de ordem universal, e sendo aqui a mais importante de todas, a da homeostasia, certo? Leis de ordem universal, absolutas e imutáveis, sempre atua no próprio benefício do indivíduo. O meu corpo não conspira para me matar. O meu corpo conspira para me manter vivo, dentro da normalidade. Ele luta o tempo todo. Daí que eu mencionei no início da aula, depois repeti no segundo momento, 4 situações em que o corpo não consegue fazer isto. E que a natureza do corpo não consegue fazer isso. Quando o sujeito já nasce com uma doença congênita, ele já nasce alterado.
Dentro do ventre da mãe, ele já foi criado de maneira diferente daquela que a homeostasia universal flui. Certo? Então ele já nasce com disfunções, porque nasceu com problemas que foram causados por diversos fatores, que eu não vou tratar agora porque não é nossa pauta. Porém, fica claro que nas doenças congênitas eu não consigo uma cura ou uma normalização, porque o normal daquela pessoa já é tudo atrapalhado, diferente. Ah, isso é uma discriminação. Não, isso é uma identificação da realidade. Aquela pessoa não é igual à grande, esmagadora maioria da população. Gigantesca maioria segue a normalidade homeostática e uma minoria sofre dessas adversidades. O que nós vamos fazer? Vamos ter que estudar o caso para ver como podemos ajudar. Acidentes. Não dá para você enfrentar um acidente esperando que a natureza recupere o sujeito. Cortou um braço, quer botar, vai nascer um braço? Não vai. Entende? Terceiro, não tem como eu tentar resolver um problema que é fruto da cirurgia e do acidente e da doença congênita. Esses três não dá. E em quarto lugar, então, entra isso que ele acaba de dizer. Se você destruiu a naturalidade do seu próprio ser, quer dizer, é o caso do câncer terminal. Ela está com o fígado todo podre, sabe? Não tem mais nada ali, não é mais fígado. O metabolismo já era, ali vai morrer. Metástase do fígado, pronto, morte. Nestes casos, faz o quê? Bom, vamos examinar isso sob a perspectiva emocional, intelectual e, sobretudo, espiritual. E temos que admitir que chega o momento que todos vamos morrer. E falar de morte é uma coisa perfeitamente normal e tranquila. Evidentemente, uma pessoa preparada, uma pessoa que não está preparada, isso é um terror, um pânico. Não vou entrar neste mérito, quero avançar no texto de Acharan. Não curar, preste muita atenção, não curar, mas normalizar. Colocando o corpo em equilíbrio térmico é a minha doutrina e objetivo a realizar em todo doente. Todo doente, qualquer que seja seu nome, é a quinta vez que ele diz isso, ou a manifestação da sua doença. Entenderam? Este critério dirige-se a obter saúde, verdadeiro remédio de toda doença. O único remédio verdadeiro é normalizar o corpo. Como é que eu faço isso? Cronobiograma, alimentação e água, produtos de apoio e terapias de apoio. É o protocolo de naturologia. Tem que seguir as 4 etapas em ordem. Sistêmica. De onde vem esse protocolo? Do capítulo Verdadeiro Médico é um Educador, do livro A Ciência do Bom Viver, de Ellen White. Lido e estudado milimetricamente, como estou fazendo aqui agora neste capítulo. Todos os materiais que eu tenho oferecido aos alunos no curso de naturologia devem ser lidos com cuidado, do jeito que estou fazendo aqui. Ponderados. E, para aqueles que não estão habituados ao tema, naturalmente, anotando. Vai lendo, opa, mas aqui tem que criar o quadro mental do entendimento. Eu tenho dado aulas sobre isso. Tem que parar a vida e assistir as aulas para dominar o método. Entenderam? Muito bem, eu avanço na leitura. E aí ele vem aqui com 2 parágrafos importantíssimos. Ele diz assim, vamos marcar aqui. Assim, pois, a minha doutrina não cura eliminando sintomas de desarranjo funcional, senão que restabelece integralmente a saúde, normalizando as funções de nutrição e eliminação de que depende a vida de todo o corpo. Acabou. Como é o método de curar? Normalizar nutrição e eliminação. Só. A qualidade da água, a qualidade dos alimentos, qualidade do sono, qualidade dos exercícios. Aí vem as tecnologias que, como profissional de naturologia, eu vou aplicar. Mas o foco é sempre este. É só este. Então, nós temos aí no mercado brasileiro cursos de naturopatia. Estão falando disso que está sendo dito aqui? Não, então não é, cara, naturopatia, não é naturologia. É alguma outra coisa, tentando imitar a escola alopática. O nome da doença, esse remédio. O nome da doença, aquele remédio. Isso é uma pataquada, porque é anticientífico. Não está discutindo a célula e a limpeza das substâncias intercelulares ao redor da célula. Está falando só de jogar coisa para dentro do corpo. Ah, vai tomar isso, vai tomar aquilo outro. Tá, mas cadê o circuito? Nutrir e depurar, nutrir e depurar. Cadê isso? Ninguém nem fala sobre isso. Então não
tem medicina natural nenhuma. Porque isso que eu estou dizendo aí, que o Acharan está explicando no livro, é natural. Entendem? Então não tem acordo. Porque isso aqui é natural. Qualquer outra coisa não é natural. Cadê? Tem mais alguma coisa natural que está faltando aqui nesse texto? Não. E a tua vida, na minha vida, como é que você está vivo aí? Ó? Puxa o ar, solta ar. Você come, defeca. Bebe, urina. Recebe água e óleos e sua. Acabou. Bom, a vida se resume nisso. Entradas e saídas, entradas e saídas. Por que isso não está fluindo numa boa e eu não estou me sentindo bem e tal? Porque você está botando substâncias para dentro que estão travando a máquina. Ela não está conseguindo fazer isso. Você está metendo radical livre. E esse radical livre está afetando o quê? Afetando o meu coração. Está afetando as células que constituem todo o seu coração, que constitui o todo de todas as veias e artérias. Está te afetando. E qual é a solução? Vou tomar um medicamento que vai resolver tudo isso. Tomei e não me sinto mal. Leia a bula. Leia a bula. Vai te aliviar nesse cenário, mas vai criar outro problema em outro lugar. E aí Acharan diz, com esta normalidade funcional, que é o alvo, só pode existir com equilíbrio térmico de 37 graus de calor, tanto na pele como nas vísceras do indivíduo. Resulta que a saúde é questão de temperatura e não de medicamentos, injeções, soros, vacinas, eletricidade, rádio e cirurgia. Olha aqui. Por isso nós somos medicina natural. Nós não somos disso aqui. Nós não temos para oferecer às pessoas medicamento, injeção, soro, vacina, eletricidade, radioterapia e nem cirurgias. Nós somos do natural. E nós vamos ficar dentro desse pacote, porque a portaria 849 de 2017 do Ministério da Saúde no Brasil lista 6 itens pelos quais eu tenho que me conduzir. E está em perfeita harmonia com isso que eu acabei de ler aqui. Nós não estudamos medicamento, eu não estudo com os alunos injeção, soro, vacina. Nós não trabalhamos com isso. Nós trabalhamos com coisas naturais. Mas é curioso como é uma tendência de muitos estudantes de naturologia clínica, naturopatia, medicina natural, de querer posar de médico, que trabalha com isso que está aí. Não é a nossa praia. E diz mais, Acharan, este equilíbrio térmico, este equilíbrio térmico é preciso ser restabelecido porque o homem esfria continuamente a pele com vestuário e aumenta a temperatura das suas vísceras com alimentação cozinhada e indigesta. Porque tanto Acharan quanto eu recomendamos mais alimentos crus do que alimentos cozidos. É uma pauta para uma outra disciplina, não vou discutir isso agora, mas essa é a recomendação naturista. Como já foi explicado, inclusive, diz ele aqui, porque ao longo do seu livro ele fala sobre isso. Livro. Tem que ler o livro, tem que ler. E tem que ler, sublinhar, reler, até a memória ficar cravada como é que funciona. Não tem outro mecanismo. Mas a preguiça... vou ter que ler esse livro todo? Não, porque são 48 livros, é um curso grande, 2 anos de duração, de formação de uma visão do todo, de aprendizagem de uma dinâmica, de um método, de um sistema, que está fundamentado nisso que eu estou apresentando aqui. Continua Acharan, insistindo para restabelecer a saúde de todo doente, qualquer que seja o nome, sexta vez que ele menciona, qualquer que seja o nome ou manifestação da sua doença, é preciso normalizar a sua digestão e ativar as suas eliminações da pele, dos rins e dos intestinos. Olha ele aí dizendo os quatro emunctórios. Ele não mencionou o da respiração, mas eu estou mencionando. Nesse trecho ele não mencionou, em outro lugar ele menciona. Respirar bem, pele suando, rins funcionando, intestino funcionando. Isto só se conseguirá produzindo febre curativa, presta atenção, na superfície do seu corpo e combatendo a febre destrutiva das suas vísceras. No método de Acharan, na época dele, por outras palavras,
é preciso derivar a sua febre interna para a pele. O que ele está querendo dizer com isso? Que quando você está com seus rebunquitórios sem funcionar bem, dentro de você a temperatura fica muito elevada por conta das substâncias tóxicas. Essas substâncias tóxicas exigirão muito esforço metabólico para tentar jogar para fora. Mas por conta da desidratação e da qualidade pesada desses radicais livres, refrigerantes, carnes, etc., o cidadão não consegue jogar isso para fora. Daí que a febre por dentro se torna muito elevada. Febre é fruto, fenômeno da presença de sangue, que é quem detém este calor. Então, muito sangue parado aí dentro. E falta sangue na pele. Aí a mão fica gelada, cabeça fria e com dor de cabeça, pé gelado, porque falta sangue na pele. Qual é o método de Acheran? Você precisa tirar as substâncias podres de dentro, jogá-las para fora. Então vai sair muito cocô, muita coisa podre, fedorenta. Vai urinar bastante, vai beber 3,5 litros de água, vai soltar a acidez. E aí a febre que está lá dentro desaparece, porque você não tem mais o foco, e a pele volta a ficar equilibrada na sua temperatura normal. Compreendeu agora? É assim que funciona. O nosso protocolo de 4 etapas atende isto. Isto, exatamente isso. E ele diz mais. Assim, pois, o melhor remédio que existe para um ser humano é boa digestão. Porque com ela o indivíduo elabora sangue puro, elemento vital do corpo. Tá aí. Mas como é que trata as doenças cardíacas? Criando sangue puro. Ou estão pensando em alguma outra coisa. Não, mas o óleo de hortelã não melhora a circulação? Aí é de irritar. Aí é de deixar o caboclo irritado. Fica irritado. Pergunta burra, dá uma irritação. Quando o sujeito já viu um monte de conteúdos, aulas diversas, uma pessoa que chega no primeiro momento e faz essa pergunta, tudo bem, eu até aceito. Mas um cara já está assim, 6 meses dentro do curso, 1 ano, e me faz uma pergunta dessa, não. Eu digo assim, rapaz, eu não sei não, isso deve ser uma perseguição, deve ser um problema espiritual. Meu querido, pelo amor de Deus, o sangue depende de nutrição e depuração, porque ele é alimentado nos intestinos. Você só vai conseguir reverter qualquer cenário de doença dentro de uma pessoa se o sangue se tornar, como ele acabou de dizer, sangue puro, limpo. O que é um sangue puro, limpo? É um sangue cheio de nutrientes saudáveis, que entram na pessoa à base de uma nutrição decente, água, alimentos, exercício físico, o método todo da naturologia é focado só nisso. Repetindo, dizendo, no meu sistema não existe diagnóstico de doença. Nenhum aluno poderá dizer que encontrou comigo o curso do professor Jean, de 1998 até agora. Aqui na ficha você analisa lá os sintomas e escreve, a doença dele é tal e tal. Não me interessa qual é o nome do sintoma. Eu ouço ele me dizer o tamanho da realidade das substâncias intercelulares ao redor das células dele todo. Aí eu tenho um problema no pâncreas. O pâncreas dele está doente sozinho. Eu pego aqui o Atlas. Vamos olhar aqui. Vamos lá, peguei o pâncreas. Chutei aqui agora, de memória, assim, o pâncreas. Vamos lá, eu peguei o pâncreas. Vamos aqui, cadê o pâncreas? Meu Deus, o pâncreas está aqui, ó. Observa. Ó. O pâncreas, ele vai estar... Aqui está o estômago. O pâncreas vai estar aqui assim, ó, onde está passando meu dedo, aqui assim embaixo. Beleza? Então, eu vou abrir agora o lugar exato, numa outra imagem, para você verificar o lugar exato onde está o pâncreas. Aqui. Ó. Vamos ver se eu consigo mostrar bem aqui na tela. Beleza? Aqui, peraí. Aqui. Senhoras e senhores, este é o pâncreas. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse é o pâncreas. E esse tal pâncreas, se vocês observarem um pouco mais de perto, aqui, ó,
essa imagem aqui, essa. Ele fica embaixo do fígado. Você está vendo aqui a imagem? Debaixo do fígado. Tá vendo aí esse monte de fios aqui, ó? É circulação de sangue, ó, que conecta o intestino com o fígado ali em cima. Então, intestino, fígado e o pâncreas está no meio. Então, que sangue é esse que roda no intestino? Vem daqui do intestino, subindo, vai atingir o pâncreas, que está mais ou menos aqui assim na estrutura. Isso aqui é o estômago. O pâncreas está aqui debaixo desses dois pelo lado de trás. O sangue que vem do intestino, que está cheio de fezes apodrecidas, vai pegar essa acidez do intestino grosso, do intestino delgado, e vai jogar dentro do pâncreas. Como é que eu resolvo o problema de pâncreas? Você tem que limpar o intestino do cara para começar a conversa. Para poder limpar esse sangue que nutre as células do pâncreas. E o pâncreas é constituído de milhões de células que estão rodeadas de substância intercelular que recebem nutrientes que vêm do sangue. Sangue esse que captou no intestino toda a sorte de nutriente que tinha lá dentro. É só isso o tempo todo, não posso inventar uma outra coisa. Por isso é que ele diz, repetindo, no meu sistema não existe diagnóstico de doença, mas sim investigação do estado de saúde, estado global. Por isso que no nosso guia de análise, eu analiso o ser humano todo. Tenho lá 29 perguntas principais, aí eu analiso o sistema hídrico, o sistema metabólico, o sistema nervoso e a psique. E como é que essa estrutura está montada, é isso. Para eu saber onde eu devo ajudar o metabolismo, o corpo, como é que eu posso ajudar com as minhas terapias para acelerar a saída de toxinas e a entrada de nutrientes que recuperem essa vida. Normalizam, não se prescrevem remédios e tampouco se cura. Normalizam-se funções de nutrição e eliminação, colocando o corpo em equilíbrio de suas temperaturas interna e externa. Está aqui, ó, o método de Acharan escrito, objetivamente, no capítulo 13 do livro A Medicina Natural Constitutiva. Vou me encaminhar agora para o encerramento dessa exposição. Veja, eu não estou lendo o capítulo todo. Eu só li até aqui o quê? Duas. Ó, página 1, página 2. Desse capítulo 13, certo? Capítulo 13, está aqui, ó. Capítulo 13, a arte de curar é questão de temperaturas, não de medicamento. É suficiente. Eu li 2 páginas e refletindo por 1 hora. Já esclareci o método todo. Todo o sistema. Como é que trata doenças do coração? Como é que trata doenças reumáticas? Não existe doença para nós. Nós não diagnosticamos doenças. Ah, mas o senhor falou sobre doenças do coração. Claro, isso é um atrativo para eu trazer a pessoa para refletir sobre o que eu acabei de apresentar. Essa é a ideia. Isso é uma técnica. Eu instigo a sua curiosidade, mexo com o seu desejo de entender e lhe apresento uma lógica que, se você faz o curso de naturologia inteiro, você vai compreender. A Acharan chega a dizer, em lugar de dar nomes aos sintomas de alteração da saúde, estabeleço as causas da anormalidade funcional do organismo enfermo, a fim de satisfazer as suas necessidades para normalizar os seus processos de nutrição e eliminação, cuja normalidade constitui o estado de saúde integral do corpo. Daqui se conclui que, em lugar de remédios, prescrevo regime de vida sã, na qual só deve intervir o próprio interessado. Então, não é alguém de fora que vai determinar como você constrói tua saúde. É você quem tem que mudar seu estilo de vida e buscar normalidade da vida. Parar de beber bebida alcoólica, tomar refrigerante, comer porcaria. Beber mais água, fazer atividade física. Enfim, entrar na vida natural, na vida normal. Né? Bom, há muito mais
ele vai entrar em detalhes, ele vai continuar repetindo isso no capítulo inteiro. Ele vai dar voltas e por 10 vezes ele vai dizer: não importa o nome que se dê à doença, não interessa o nome, sempre é a mesma coisa. Que ele chama de nutrir e depurar, e que eu, professor Jean, estou afirmando para você, é troca de substâncias intercelulares ao redor da célula. Porque quando essas substâncias intercelulares mudam, seu metabolismo inteiro muda. Para finalizar, eu quero repetir aqui um exemplo que eu tenho dado sempre. Quando você corta a unha e fica com os pedacinhos de unha na mão, o que é que você tem? Repito, como sempre falo, o seu cadáver, aqueles pedacinhos de unha. Quando você corta o cabelo e você tem fios de cabelo na sua mão, o que é que você tem ali? Seu cadáver. Por quê? Porque aquele é cabelo morto, unha morta. Não serve para nada, ok? Mas nasce novo cabelo e nasce nova unha. De onde vem essa unha? De onde vem esse cabelo? De um processo de nutrição e depuração global do seu corpo que produz células novas e renovadas. Por que seu cabelo não está bom? Por que a sua unha não está bem? Porque a sua alimentação, sua nutrição está ruim. Agora, não pense no cabelo, não pense nas unhas. Pense no fígado, no estômago, no baço, no intestino, no coração, nos pulmões. Entendeu agora? Na tireoide. Há situações em que o sujeito já se destruiu internamente de maneira tão grave que não se consegue reverter 100% da lesão desgraçada que o caboclo fez dentro dele. Você tem como exemplo o fumante. Uma pessoa que fumou 30 anos, 35 anos, muito provavelmente não conseguirá renovar certos trechos internos, porque aquilo já virou um tecido que a gente chama com fibrose. Esse tecido ele ficou tão podre que o corpo criou um mecanismo de defesa e ele ficou alterado. Aquilo virou uma lesão para sempre. Não consegue trocar aquele trecho. São lá dentro do pulmão, o sujeito tem assim, aí eu tenho 30% do meu pulmão afetado. 10 anos depois sem fumar, ele não consegue perder aquela marca. Porque aquele trecho, o sangue não consegue reverter o cenário. É o quadro que a gente chama de mais grave, mas que é fruto da vida normal, fruto da vida natural, não, fruto de uma doideira. Uma doideira, um estilo de vida maluco. Que era jovem, fazia o que eu queria, pois é, agora vai colher a adversidade. Isso é no mesmo nível dos problemas congênitos, dos acidentes e das cirurgias. Mas nós lidamos com os 4 cenários todos os dias no consultório e o tempo todo enfrentamos a adversidade da luta, que é uma adversidade, é uma luta, para reorganizar o relógio biológico da pessoa, orientá-la no caminho correto, trabalhar com ela o caminho da saúde, o caminho da qualidade de vida. Ok? Bom, chegamos ao fim dessa minha exposição, em que respondo a perguntas diversas numa única exposição. Quando me trazem um nome de doenças, eu apresento apenas isso que apresentei hoje aqui e, naturalmente, o protocolo de naturologia clínica, que é o objeto do trabalho que faço há muitos anos. E sempre estou procurando aperfeiçoá-lo à luz desses fundamentos que acabamos de apresentar. Eu sei que, para um primeiro momento, para muitas pessoas, é muito difícil guardar na memória tudo isso que eu disse, mas você, que é meu aluno, tem acesso a esse livro. Entre no capítulo 13, leia ele cuidadosamente, faça anotações, guarde na alma, como eu guardei, como guardo, como continuo guardando. Tem outros capítulos em que outras pautas importantes serão apresentadas e esse cenário se expande diante de seus olhos. Joia? Bom, agradeço a todos a simpatia e a oportunidade dessa exposição e estamos juntos. Vamos caminhar. Se você tiver dúvidas, perguntas, questionamentos, coloca aí na parte aqui de baixo
nessa nossa apresentação aqui no YouTube, para que eu possa responder oportunamente. Normalmente, durante os próximos 5 dias, após o lançamento imediato da aula, eu respondo. Aí, um pouco mais adiante, se eu tiver condições e tal, eu vendo uma nova pergunta, eu também respondo. De qualquer maneira, estamos à sua disposição no nosso site www.naturologiaclinica.org e também no www.professorjean.com. Grande abraço e fiquem com Deus.